Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar mais um pouquinho de análise sintática de sujeito. Eu já tenho um vídeo aí falando bastante de sujeito, então eu não vou me aprender tanto, ficar tanto martelando os sujeitos, né? Vamos passar uma assim, pincelada e falar sobre outras coisas. Este é o canal Português Sem Mistério, o canal que é para você parar de ter medo da sua língua portuguesa e estudar o seu português sem mistérios. Bora pro vídeo. Bem com vocês, meu nome é Cláudia, Maria Cláudia, Cláudia, chame pelos dois nomes, por um nome só, tanto faz. Esse é o canal Sem Mistérios, esse é o canal Sem Mistério, Português Sem Mistério. E nós vamos fazer uma aula básica de análise sintática, que é algo que cai muito em prova, cai muito em exercício, enfim, e que a gente precisa muito. Eu vou voltar a falar sobre redação. Eu coloquei um primeiro vídeo sobre redação e eu espero que vocês estejam treinando, fazendo os seus escritos, sabe? Escreve aleatoriamente. Vai escrevendo, que aí depois nós vamos organizar melhor essas ideias. Mas primeiro vamos voltar aqui, né? Ao sujeito, que é o termo da oração sobre o qual se declara algo. Quem será que é o sujeito aqui, ó? Quem derrubou a árvore? Né? Nem que eu falei que a gente pergunta para o sujeito, a gente pergunta para o verbo. O verbo aqui é derrubou, o verbo derrubou. Quem derrubou? O vento. Nós temos vários tipos de sujeitos. Simples possui apenas um núcleo, composto possui mais de 2 núcleos, oculto é aquele que não aparece na oração, mas você consegue identificar pelo contexto. Indeterminado ocorre quando não se quer ou você não pode identificar o sujeito. Inexistente é quando não há sujeito, né? Só predicado é tudo que se diz sobre o sujeito, se divide em nominal, núcleo do predicado, que é um nome, geralmente um adjetivo ou um substantivo, verbal ou núcleo do predicado, que é um verbo que não é de ligação, verbo nominal, que tem 2 núcleos, um verbo significativo e um nome. Se vocês quiserem, tem que trazer mais detalhado isso para vocês aqui, vamos trazer, né? Objeto direto, ai, eu amava fazer análise sintática. Por que você não gosta? É tão legal você procurar objeto direto, indireto. Objeto direto é aquele que completa o sentido de um verbo, do verbo transitivo direto sem preposição. Objeto indireto, eita, cadê a tampinha? Caiu a tampinha. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto com preposição. Também dá para fazer um vídeo só com isso. Se vocês quiserem, põe aqui nos comentários. Complemento nominal completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, sempre acompanhado de preposição. Você sabe o que é preposição? Eu acho que... Gente, como é que eu faço, organizo essas videoaulas? Eu nem sei se vocês... que vocês estão, né? Adjunto adnominal caracteriza um determinado ou determina um substantivo, podendo ser um artigo, adjetivo, pronome ou numeral. O adjunto adverbial, que as pessoas têm muito medo, indica circunstâncias relacionadas ao verbo. Tempo, lugar, modo, a maioria é de modo, né? Por exemplo, já falei muito sobre o advérbio de menos, mais, né? Que menos não flexiona, enfim. Agente da passiva, que é o complemento de que pratica a ação em uma oração da voz passiva. E o aposto, eu já tenho um vídeo falando bastante sobre o aposto. Não lembro qual que era, mas eu já falei bastante do aposto aqui, que é o termo que explica, que resume ou identifica o termo da oração. Então, assim, lembrando o vídeo dos sujeitos. Vocês têm que assistir os vídeos dos sujeitos se você ainda não viu. Então, vamos começar aqui analisando. Por que eu perdi a tampinha da cadeira? Fiquei voou. O vento derrubou a árvore. O vento é sujeito simples. Mas por que sujeito simples? Se a gente viu que o sujeito inexistente é um fenômeno da natureza.
Mas aqui nós estamos vendo o vento derrubar a árvore, tá? Porque tá muito nítido. Então ele é um sujeito simples, ele tem um núcleo. Um núcleo. Então, assim, simples. Predicado verbal. Predicado verbal é o que o vento fez, o que o sujeito fez, o que esse sujeitinho fez. Ah, ele derrubou a árvore. Então, isso aqui é o predicado verbal. E qual é o objeto direto? A árvore. Isso aqui é o objeto, a árvore. Quem derruba, derruba alguma coisa. Derrubou o quê? Vamos lá, a gente tem que analisar sempre conversando com o verbo. Então tá, verbo, derrubou. Você sabe o que é verbo? É aquela palavra que no infinitivo vai terminar com ar, ir. No infinitivo termina dessa forma, é verbo. Por exemplo, derrubou vem do quê? Vem de derrubar. Ah, então derrubar é verbo. Então aqui é derrubou, derrubou é verbo. A gente pergunta pro verbo. Verbo, quem derrubou? O vento. O vento é o quê? É o sujeito. A gente pergunta pro sujeito. Ah, tá. E o que é o objeto direto? O objeto indireto ou objeto direto? Vou começar falando do objeto direto. O objeto direto é aquele que derrubou. Na lata, simples e direto. Vai, reto. Ele derrubou o quê? Derrubou a árvore. Objeto direto. O objeto indireto, quando ele é indiretamente, geralmente vem com preposição. E aí, acho que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso. Vou ter que fazer isso, porque para eu fazer sobre isso, um vídeo que ainda não fiz, foi sobre as preposições. E aí eu peço desculpas, porque sou eu que tô totalmente desorganizada. Resolvi criar um canal e eu tô totalmente desorganizada, fazendo os negócios assim, uma completa e perfeita TDAH. É isso. Então eu vou só deixar aqui como objeto direto, mas eu vou ter que deixar para falar melhor sobre isso outro dia, porque eu vou ter que falar de preposição. Porque sem as preposições vai ser difícil vocês identificar um objeto indireto. Mas depois que você identificar a preposição, vai ser mais fácil. E não é tão difícil assim. O sujeito aqui é a destruição. Por quê? Aqui ela é um substantivo, ela não é um verbo, tá? Essa palavra aqui é substantivo. Então, a destruição é o sujeito. E ele é um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. Mas olha que interessante, a destruição da floresta é... Olha só quem é o verbo de ligação. O é. Verbo de ligação. As pessoas se esquecem que é verbo. Isso é preocupante, muito preocupante. Por que o é verbo? O é vem do verbo ser. Porque o ser é um verbo anômalo. Por que o ser é um verbo anômalo? Porque ele é um verbo anormal. Essa é a realidade. Ele é um verbo tão anormal que quando você vai conjugar, você vai ver umas palavras nada a ver. Então, é verbo que é do verbo ser. A floresta ser preocupante? Não, você não pode falar a floresta ser preocupante. Não, você vai falar a floresta é preocupante. Então, esse é, que às vezes você pode simplesmente passar despercebido e esquecer que esse é um verbo e ele é um verbo de ligação. Ele está ligando essa situação com essa. Por quê? O preocupante, ele é o quê? O predicativo da floresta. Ele é o predicativo da destruição. Muito preocupante isso. O termo da floresta, ele é o complemento nominal. Ele completa o sentido do substantivo destruição. Então, aqui, como eu falei, que aqui ele está como substantivo e não como verbo, tá? Destruição aqui, ele está como substantivo, indicando que se refere a essa destruição. O complemento nominal é introduzido por uma preposição e se liga a um nome substantivo, advérbio, adjetivo, conferindo, então, uma relação de dependência semântica. Então, assim,
De novo, vamos precisar falar do quê? Da preposição. Sem preposição, a gente não vai conseguir dar andamento. Então, assim, a preposição, se eu não me engano, é que eu ainda não cheguei nessa matéria, mas, assim, no tempo que eu estudei preposição, acho que foi na 6ª, 7ª série. Então, assim, a gente precisa rever quem já estudou e quem não consegue lembrar, a gente tem que dar esses detalhes. Identificar o complemento nominal em uma frase complexa exige atenção aos detalhes e compreensão da estrutura da frase. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para você entender o complemento nominal. Por exemplo, você vai ter que procurar por um substantivo. Achou o substantivo, adjetivo ou advérbio que pareça incompleto, que necessite de uma explicação adicional. Esse nome geralmente precisa de um complemento para fazer sentido. Porque se você falar a destruição do quê? Do que você está falando? A destruição dos meus boletos poderia ser útil. A destruição do planeta é preocupante. É a destruição da floresta que pode levar à destruição do planeta. Verifique se há... Gente, eu já gravei 2 vídeos e minha voz já está esgotando. Então, verifique se há uma preposição ligada ao nome. Complemento nominal é frequentemente introduzido do quê? Da preposição. De novo, as preposições. Eu acho que eu vou ter que voltar na preposição e voltar dos objetos direto. Então, tenha sempre a preposição. Analise a função do termo na frase. O complemento nominal sempre completa um nome. Gente, olha só, complemento nominal. Olha que interessante. Ele faz o quê? Complementa um nome. Nome é o quê? É substantivo. Então, ele complementa um nome, nunca um verbo. Observe se o termo complementa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Por exemplo, medo de altura é o complemento nominal que completa o sentido do substantivo medo. Você fala, eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas qual que é? Medo do quê? Eu tenho medo de altura. Tá, eu tenho medo de assalto. Tá, eu tenho medo de cobra, tenho medo de barata. Então, a palavra medo vai precisar de um complemento nominal. Então, as palavras que precisam de você já identificou um substantivo ou um adjetivo que precisa de um complemento. Então tô começando a entender. A própria palavra fala, complemento nominal. É aquele que complementa o nome. Olha só. Complemento nominal em uma frase mais longa, você vai precisar seguir um processo passo a passo que ajuda a desmembrar a frase e encontrar a função de cada termo. Você precisa ler a frase inteira com atenção, conversar com o verbo, conversar com o substantivo, pergunta pro verbo quem, quando, onde, quem foi, pergunta pro substantivo, tá, medo do quê? Destruição do quê? Mas o que você tá preocupada? Tá preocupada com o quê? Então você vai identificar o sujeito. Identificando o sujeito, você tenta estabelecer a base para sua análise. Então você já identificou o sujeito, já identificou o verbo, já identificou o substantivo. Então vai lá, né? Localizando o verbo principal, você também tem que identificar se ele é transitivo ou intransitivo. Então a gente vai ter que voltar nas preposições, fazer tudo direitinho desde o zero, transitivo direto, transitivo indireto. E eu vou fazer um vídeo só pra isso, eu vou preparar uma aula legal só pra isso. Pode ficar tranquilo. A minha voz está acabando. Minha voz está acabando, gente. Eu tô adiantando 4 vídeos para poder ter o final de semana livre, e eu não sei se eu vou conseguir ter o final de semana. Procure por termos que pareçam estar completando o sentido de substantivos, de advérbios, né? Esses termos, eles são os potenciais complementos nominais, ou seja, a destruição. Destruição do quê? Da floresta. Então, você achou o que está complementando? Então, provavelmente já é o complemento nominal dele. Verifique a preposição.
Achou uma preposição? Provavelmente ela introduz esses termos. O complemento nominal, ele é introduzido por uma preposição. É a própria palavra, uma preposição. Então, assim, a língua portuguesa parece complicada, mas nem tanto, porque os nomes dela já falam o que você está procurando, o quê? Uma preposição. Então, você encontrando a preposição, você já vai estar encontrando o complemento nominal, porque ele vem depois da preposição. Analise a relação semântica entre o termo e o nome que ele complementa. O complemento nominal sempre adiciona informação a um nome e não a um verbo. Então, complemento nominal, vamos de novo, gente. Complemento nominal adiciona informação ao substantivo e não a um verbo. É importante saber essa diferença, tá? Reveja a frase para confirmar se o termo identificado realmente funciona como complemento. Será que esse termo realmente é um complemento? Pergunte-se. Pergunta se o termo está explicando. Minha voz está acabando. Como é que eu vou dar aula para 40, 50 alunos berrando se minha voz... Olha que diacho de palavra longa. De frase longa. Olha que diacho de frase longa. Vamos lá. A manifestação dos trabalhadores pela garantia dos seus direitos causou grande impacto na opinião pública. Parece notícia de jornal. Sujeito simples. Vamos começar pelo sujeito. A manifestação dos trabalhadores. Mas peraí, professora. Não é um sujeito composto? Porque, afinal de contas, tem duas palavras aqui, a manifestação e trabalhadores. Então, tinha que ser sujeito composto, não é sujeito simples, é sujeito simples. Porque os trabalhadores se manifestaram. Então, o ato que os trabalhadores fizeram é que é o sujeito. Os sujeitos são os trabalhadores, fazendo essa manifestação. Então, ele é um núcleo só. Por incrível que pareça, é um núcleo grande. É um super núcleo. Mas é um sujeito simples. Predicado verbal. Olha que predicado, hein? Predicado verbal causou grande impacto na opinião pública. Como assim causou grande impacto na opinião pública? Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Verbo principal. Qual que é o verbo principal? Vamos ver aqui. A manifestação dos trabalhadores. Nossa, peraí. A manifestação dos trabalhadores. Tá. Isso aqui é sujeito. Sujeito. O que os trabalhadores queriam, gente? Eles queriam a garantia dos seus direitos. Ah, tá. O fato deles quererem os seus direitos, o que aconteceu? Causou. Ah, causou. Nossa. Como é que você que causou? Veja bem, cadê o outro verbo aqui? Manifestação aqui não é verbo. É substantivo. E aí? E agora? Causou é o verbo da frase. Ah, tá. Localizamos o verbo. Causou. Então, os trabalhadores causaram grande impacto na opinião pública. Por quê? Vamos avaliar detalhes por detalhes. Primeiro, agora vamos identificar os complementos nominais. Como é que a gente vai achar o complemento nominal? Tá, eu sei que isso aqui é um sujeitão. Não, sujeitinho, sujeitão. Tá, manifestação. A manifestação. Vamos, olha só que interessante. A manifestação causou grande impacto. Quem causou grande impacto? A manifestação. Então, se eu tirar essas palavras aqui, se eu quiser resumir o texto, eu não vou tirar o sentido da frase total, né? Mas eu quero dar uma resumida. O que causou grande impacto? Vamos de novo, né? Localizamos o verbo, vamos conversar com o verbo. Verbo.
O que causou esse grande impacto? A manifestação, não, antes dos trabalhadores, foi a manifestação. O ato em si, né? Esse ato de manifestação que causou. Tá, manifestação, entendi. Mas essa manifestação podia ser manifestação do quê? De insetos? Podia ser uma manifestação espírita? Não, é uma manifestação dos trabalhadores. Olha a preposição aqui, ó, dos. Encontramos a preposição, por isso que a gente vai ter que voltar em preposição. Dos trabalhadores. Você viu que ele está nomeando a manifestação? Então, olha só, os trabalhadores está nomeando aqui, está dando um nome a essa manifestação. É manifestação dos trabalhadores. Então, olha só que interessante, ele é um complemento nominal, por quê? Está nomeando. Mas é preposição de. Não tinha que ser a preposição de? Mas aqui nós temos de mais os. Que coisa! Então, complemento nominal aqui é trabalhadores, porque trabalhadores está na manifestação, é manifestação dos trabalhadores, de os trabalhadores. Então já localizamos o complemento nominal. Mas olha só, essa frase aqui, ela não é muito longa? Eu acho que tem mais coisa aqui. O que essa manifestação queria? Mas essa manifestação era deles, mas eles queriam alguma coisa. Então, não é só esse complemento nominal. Tem mais coisa. O que é que eles queriam? Eles queriam alguma coisa com isso. Eles não estavam fazendo carnaval à toa. Não estavam só sambando. Eles queriam a garantia dos direitos. Isto aqui também é um complemento nominal, pois completa o sentido do substantivo. Qual que é o substantivo aqui da parada? Manifestação. Lembra que eu falei que manifestação aqui é substantivo e não verbo? O substantivo aqui, ele quer o quê? A garantia dos seus direitos. Então, ele complementa, ele completa o sentido. Então, se a gente falasse assim, manifestação dos trabalhadores causou grande impacto. Nossa, mas por que esses trabalhadores estão causando impacto? Por quê? Porque seus direitos não estão sendo garantidos. E eu não tô com a voz muito boa, eu vou ter que parar aqui. Mas eu espero que isso aqui tenha te ajudado a encontrar o complemento nominal nas frases e a entender o que é complemento nominal. E, de novo, a gente precisa estudar preposição. E aí eu volto aqui outro dia, não sei quando. Eu tô tentando fazer pelo menos uma vez por semana, porque como eu tenho o canal principal, fica difícil gravar 3, 4 vídeos por dia, né? Então, assim, vida de dona de casa, cuido de filhos de casa e de outro canal, e eu também estudo à noite, então é bem corrido. Mas é isso. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Pode deixar aí nos comentários alguma sugestão. Alô, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!